Roberto, hoje em dia falar é uma arte. Sim. E uma coisa que eu tenho ficado, que a gente fica indignado, é que a própria internet, não ela, mas as pessoas estão economizando palavras, estão desaprendendo a falar. Principalmente a nossa língua portuguesa, que é uma língua riquíssima, belíssima, né? Quer dizer, quando o cara vai fazer uma entrevista de emprego ou precisa fazer uma saudação, se ele tivesse que fazer um discurso hoje para pedir a mulher em casamento para o sogro, ele estava morto, né? A maioria está morta. Né? O que está acontecendo com a nossa língua, Roberto? O pessoal está ficando com preguiça de falar por causa de internet. Escrever nem está sabendo escrever mais. Que eu vejo cada eu aqui que dá vontade de sair correndo, né? Isso é verdade. Mas a arte de falar em público, desde a Grécia Antiga, se tem como a principal habilidade do ser humano e a mais admirada de todas. A mais admirada das habilidades humanas é a habilidade de falar em público. Pessoas que conseguem cativar o público, que conseguem transmitir uma ideia, transmitir um conceito, né? Pessoas que têm habilidade da oratória, naturalmente são alçadas à liderança. Geralmente são eleitos líderes, seja líder empresarial, político. Se você pegar na história política nossa aqui, você pega um Brizola, por exemplo, que falava muito bem, Carlos Lacerda, que detonava, né? Isso. O próprio Getúlio Vargas, pegando bem lá atrás da história, são pessoas que... Tancredo. Quer dizer, a oratória puxa o sucesso da sua opinião. Não tem dúvida nenhuma. Não quer dizer que toda pessoa que tem habilidade de falar em público vá naturalmente fazer sucesso e ser alçado a cargos de liderança, posições de liderança. Mas é quase que impossível uma pessoa ser alçada a cargos de liderança, ser um líder político, um líder empresarial, um líder comunitário, sem a oratória. Porque a principal ferramenta de trabalho, de aglutinação de pessoas, de transmissão de ideias, justamente é a habilidade de falar em público. E é lógico que as novas tecnologias podem prejudicar isso. Hoje as pessoas estão teclando ali e tudo mais, né? Muito mais no WhatsApp hoje, que se digita muito mais, fala-se pouco. Mas o WhatsApp tem a vantagem ainda que as pessoas ainda têm que falar alguma coisa, né? Tem a oportunidade, né? Tem a oportunidade de gravar áudio, que eu acho muito mais interessante até do que teclar, porque expressa realmente você no áudio, você consegue transmitir algo na entonação diferente daquilo que você está teclando, que geralmente as pessoas economizam, né? Até no verbo. Fazer vira fazer, né? Come-se o R final, que eu acho isso complexo, eu não gosto disso. Ainda pede um acento circunflexo depois do I. Então você tem que realmente interpretar, você tem que ali interpretar o texto, né? Então, e quando o cara escreve KD e escreve com K e D, é para matar, né? Um K e um D. Aí então... eu conversei com um amigo meu outro dia, eu falei, meu amigo, como é que você escreve isso? Eu falei assim, isso é linguagem de internet. Eu falei, não, isso aí é linguagem de quem não sabe escrever, né? A língua portuguesa aceita até o KD, né? Que já passou a ser sei lá, uma coisa que já está comum, já está... É comum. Agora, se trocar o KD do jeito que é escrito... Um K e um D, né? Um K e um D é para acabar de ferrar. Você falava da história aí, ao longo da história, grandes personagens, por bem ou por mal, usaram a oratória para poder justamente persuadir. A gente viu, inclusive, o próprio ministro da comunicação alemã, que usava esse discurso para pegar as massas durante o nazismo também, né? Não somente, né? Não somente ele, mas como vários outros. Mas eu vou citar um outro exemplo que eu gosto muito, eu acho ele um exemplo muito mais bem acabado da arte da oratória, Martin Luther King, né? Líder da década de 60, líder socialista, líder social, né? Então o que acontece? Ele só tinha um recurso, ele tinha um ideal, um sonho e a sua voz, a sua fala. Então, é um exemplo muito claro do poder da oratória. Então, as pessoas que querem alçar a posições de liderança, líderes empresariais, advogados que precisam utilizar realmente a retórica, e principalmente nesse momento agora, esse momento 2016, as pessoas ainda não se atentaram para isso, mas 2016 é um ano interessante no que diz respeito à comunicação. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil, nós estamos passando por uma transformação muito grande no contexto da política. Muito grande. E aqueles candidatos a vereador, a vice e a prefeitos que ainda acham que o eleitor de 4 anos atrás é o mesmo, estão muito enganados. Podem ter uma grande surpresa
ruim, uma péssima surpresa em não serem eleitos porque não tem o discurso certo, porque a partir de agora ele tem que afinar o discurso com esse novo momento da política. Os brasileiros estão se politizando, isso está mudando. Então, eu recomendo aos candidatos agora desse ano que procurem se aprimorar no contexto da comunicação e da oratória. Bom, a oratória também, comunicação, a gente falava aquela hora aqui, é Joseph Goebbels, o alemão bem da Baviera, né? Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda alemã. A gente fala assim de oratória hoje, quem vai poder falar, até candidatos aí também, mas além de expressar, ele tem que julgar de dentro dele o conteúdo, né? É essa a parte principal, né? Porque não adianta só expressar também, né? Falar o vento, todo mundo fala, né? Até papagaio fala, né? Uma coisa é falar, uma outra coisa, a oratória se incumbe disso. O que é oratória? A oratória, ela é um conjunto de ferramentas, de habilidades de comunicação, um conjunto de ferramentas que permitem que você pegue uma ideia que está na sua mente, que você concebeu um projeto, um sonho, e você deposite na mente das pessoas que estão te ouvindo. Então, uma coisa é você falar, e falar muito, ou não, a pessoa pode dizer o seguinte, eu não preciso de oratória porque eu não tenho timidez, eu vou lá e falo tranquilamente. Tudo bem, você fala, mas eu quero dizer o seguinte, e eu pergunto, aquilo que está na sua mente, você consegue depositar na mente de quem está ouvindo? Porque a oratória é isso, é você realmente transmitir e depositar lá na mente do seu público aquilo que você quer que elas realmente pensem. Então, os grandes líderes fazem isso, a oratória tem justamente essa habilidade, essa condição, é um ferramental, são 8 segredos. Todo grande orador domina 8 grandes segredos da comunicação. E então a oratória, ela tem esse papel. Então muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho timidez de falar em público, então não preciso de oratória. A oratória não é falta de timidez, não é tirar a timidez, é criar, proporcionar ao orador condições de transmitir aquilo que ele realmente acredita, aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele quer passar. Não é julgar o discurso, não é dizer esse discurso tem mais qualidade ou menos qualidade, não é isso. É a arte da transmissão. O convencimento está nessa transmissão? Com certeza, porque quando você utiliza os recursos corretos, você convence a pessoa a pensar como você quer que elas pensem. Essa é a grande habilidade de todo líder. Não há líder sem capacidade de comunicação. Se a gente pega na história, então, alguns usaram esse convencimento para o bem, para convencer as pessoas de determinadas coisas que até foram interessantes, como você citou aí o Luther King. Luther King. E você tem outras pessoas, como foi o Joseph Goebbels, que usou para fazer uma lavagem cerebral no povo alemão e convencer que o nazismo era alguma coisa que prestava, que não era, né? Justamente. Esse é o poder do convencimento. Esse é o poder do convencimento. A oratória é como se fosse uma ferramenta, né? Você pode usá-la para o bem ou para o mal. Então nós tivemos inúmeros casos de líderes que utilizaram a oratória de forma inadequada, mas muitos líderes, né, que também ficaram para a história, exemplo de Luther King, um dos exemplos mais interessantes da história, que utilizaram também a oratória de forma adequada. Grandes líderes, mais recentemente, um dos grandes oradores, né, um grande político, né, Bill Clinton. Bill Clinton, um grande orador, realmente é um poder de oratória gigantesco, né? Então, realmente... Só o W. Bush filho lá é um desastre, né? Aí... Trump, você acha que é um grande orador? Eu até acredito que sim, que ele tem o seu... Mesmo sendo um xenófobo, mesmo sendo um discriminador... É meio desajeitadão a oratória dele, mas ele é um bom orador. E no Brasil, quem é o melhor orador hoje, no seu ponto de vista hoje? Todos eles do ponto de vista político, no ponto de vista empresarial, quem que é o grande cara hoje? Olha, sem querer puxar para um lado, para o outro, realmente eu tenho uma admiração muito grande pela forma com que Fernando Henrique Cardoso conduz um discurso. Realmente eu acho que ele tem um nível de sofisticação da oratória realmente admirável. Mas o Lula também tem um poder muito grande de oratória, né? Apesar de não ter muito... Ele não tem a cultura do Fernando Henrique, ele faz acreditar, inclusive, que ele é o cara mais honesto do mundo. Né? Ele tem um poder de convencimento. Dentro da simplicidade que ele fala na linguagem, tem um poder forte também. Veja bem, todo grande líder se expõe. Tá? Todo grande líder se expõe e aí ele se torna uma figura pública, enquanto que nós tínhamos então o Fernando Henrique Cardoso, que tinha um discurso um pouco mais refinado, então devido a isso ele tinha um pouco mais de dificuldade de conversar com o público
de menor condição intelectual e tudo mais, o Lula tinha uma outra condição de conversar com a população de mais baixa renda, né? Então, discurso que... Então ele tinha mais vantagem, né? Porque se ele conseguia conversar com as pessoas mais simples, as mais cultas entendiam perfeitamente o que queria dizer, né? Justamente, lógico, aí ele conversava com a maioria, né? Então aí a maioria... Mas a presidente Dilma tem dificuldades, né, Roberto? Aí não dá, aí não. Estou falando sério, agora sem querer menosprezar, ela como oradora é péssima, né? Aí sem chance. Sem chance, né? Sem chance. Você pega, por exemplo, Roberto Freire no Congresso, foi um grande orador. Grande orador, foi um grande Roberto orador. Campos era um grande orador. Maravilhoso. Pedro Simon, fantástico orador. Né? Existem 8 grandes segredos da oratória, um deles que ele utiliza com muita maestria. Então, Pedro Simon, admirável, um grande orador. Agora, os presidenciáveis que a gente viu aí, um cara que eu acho que nada contra, viu? É o senador Aécio Neves. Eu acho muito ruim o jeito que ele fala, meio socadinho assim, parece que não te convence, né? Tá e a Marina Silva também é uma coisa também deprimente, né? Em termos de oratória. Em oratória eu acho que a gente está meio despaisado. Acho que está precisando melhorar muito nesse... Mas, Roberto, você não acha... Deixa eu dizer uma coisa para você. O parlamento hoje, não só a nível nacional, mas a nível municipal, quando você fala parlamento, deve vir aí de parlare em italiano, né? Italiano, Parlare, é o verbo falar em italiano. Falar. Quer dizer, a gente não vê mais algumas discussões políticas, né? Porque hoje em dia, se o cara vai viajar para os Estados Unidos, é de direita. Já perdeu a tempo. Então, vai fazer o quê? Os caras aqui hoje, quer ver? Tem um pessoal aqui de esquerda, eu não tenho nada contra esquerda nem direita. Eu prefiro ser de centro. Que eu acho que eu não sei nem que lado que é mais direita, quem que é esquerda. Fica difícil. Os caras aqui da esquerda estão implicando de crianças, por exemplo, vestirem farda da Polícia Militar. É uma campanha aqui, porque é uma coisa... Olha, quando você é criança, você sonha em ser um monte de coisa. Né? Você quer ser motorista de ônibus, você quer ser bombeiro, quer ser policial. Muitas crianças querem ser policiais. Sonham isso. Aí depois quer ser médico, quer ser engenheiro, quer dizer, tem advogado, depende de fase. Mas todos sonham. E eu lembro desde criança que um dos uniformes que a gente ganhava eram umas roupinhas de plástico, capacete, uma arminha, aquelas coisinhas, né? Hoje não são tão didáticas assim, uma arma, né? Mas então o pessoal que está criticando das crianças se vestirem de policiais militares, como se PM não fosse uma profissão decente, como se policial civil não fosse uma profissão decente. Agora, ninguém implica, por exemplo, se o cara aparecesse todo de preto com a Polícia Federal. Está parecendo que a minha amiga, meu marido é Polícia Federal, enche a boca. Então, a campanha de esquerda, parece que os caras, então, voltando isso tudo, as pessoas perderam a questão do discurso. Não tem mais o que discutir entre ideologia, se eu sou trotskista, se eu sou lenista, se eu sou isso, se eu sou de Adam Smith. Não tem mais essas discussões. Quando você perde essa discussão, essa conversa de discutir isso, aquilo, as pessoas não têm mais discurso. Né? Parece que daqui a pouco a gente conversa mais um pouco sobre isso, nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, depois do intervalo. Quer realizar o sonho da construção ou reforma de sua casa, empresa ou apartamento? Pyron Engenharia faz para você. Projetos, construção, reformas, regularização e gerenciamento de obras para financiamentos. Tudo para seu conforto e bem-estar. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. 17 30 33 0478 ou 9 88 11 39 41. Pyron Engenharia, projetando seus sonhos. Um chopp de qualidade é especial desde a sua origem. Preparado nos moldes clássicos e carregando a tradição dos grandes mestres cervejeiros, o chopp Cremer é o resultado da harmonia de cada ingrediente de sua fórmula. São 3 opções que caem bem em qualquer momento. Todo esse sabor chega até você através da nossa rede de franquias. Peça já o seu. A gente leva para você. Cremer, um chopp de origem. Beba com moderação. Roberto Silva, vamos lá então, mostra a capa do nosso simpático Diário da Região aí. O que está publicando hoje, nesta quarta-feira? Está aí o Diário, a principal manchete é que o governo gasta R$1 milhão para transportar presos para
as chamadas audiências dos fóruns de todo o estado de São Paulo, toda a região. É um absurdo isso, né? Você tem que colocar o preso dentro daquele caminhão, você tem que colocar uma escolta da Polícia Militar, já coloca aí depois aí essa nota que saiu hoje no jornal, mostrando que as videoconferências só são utilizadas hoje pela Justiça Federal. A Justiça Federal utiliza a videoconferência, quer dizer, o preso fica numa sala lá no presídio onde ele está, o juiz aqui conversam, né, e a audiência é feita. Só que a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente a OAB de São Paulo, é contra esse tipo de coisa. Por quê? Segundo os advogados criminalistas, os clientes podem ser prejudicados, porque o advogado não tem como ele ficar ao mesmo tempo, junto ao juiz e junto ao seu cliente. E fica essa polêmica toda aí, os próprios juízes acabam não utilizando esse serviço. Inclusive aqui nós temos aí já salas montadas nos Estados Unidos e outros locais. Isso aí poderia criar uma série de facilidades. Você vê que quando os presos vão ali para o fórum, qualquer fórum, aí, as famílias ficam do lado de fora, é um constrangimento total. A segurança tem que ser redobrada, que às vezes vão presos perigosos. Já aconteceram atentados violentos aí, como no Grande ABC, com morte de advogado. Quer dizer, é um problema sério. E além de você tirar a polícia militar do policiamento ostensivo para poder fazer escolta, que também não pode deixar o cara solto, né? Justamente. É resgate, né? Quer dizer, é uma coisa, país pobre tudo é difícil, né, rapaz? Até a tecnologia que chegou para facilitar, Roberto, acabou dificultando, criando tanta polêmica aí, ninguém utiliza isso. Uma pena. Gasta-se mais de R$1 milhão para fazer esse transporte, os caras ficam naquele lugar preso, né, quente, com fome, às vezes ficam o dia inteiro sem comer. Quer dizer, isso é uma coisa super desumana, né? Não é porque o cara está preso também que você vai maltratá-lo. Então, é preciso que a justiça e os advogados, através da OAB, sei lá, não tem associação de presos, não. Talvez chame o PCC para bater um papo lá. Não, o PCC, né? Para poder ver como é que vai fazer isso, né? Não é isso, Roberto? Pois é, hein? Bom, eu estou aqui com a Rádio CBN. O shopping de Rio Preto, a gente sabe que é um grande shopping, tem o maior respeito lá. Temos lá a nossa amiga Cristina, dona Minerva, minha amiga, né? Só que tem uns moleques aí, rapaz, olha que história. Eles resolveram encarar a polícia militar dentro do shopping. A polícia militar está lá fazendo umas ocorrências que tem gente que ainda para em vaga de deficiente, vaga de idoso, não tem nenhum respeito, e viram os moleques empinando asa. Vou falar moleque que tem 19, 20, 21 anos de idade, né? E já estava lá empinando moto lá de fora. Aquela coisa, a PM olhando, falei, o que eu vou fazer? Estou aqui dentro, né? E entraram no shopping e resolveram empinar lá dentro. Não. E deram de cara com a polícia militar. Mostra pra gente o áudio da CBN aí conosco, através do nosso amigo Deva Pascovitch, através da reportagem da CBN, o que aconteceu? Eles quiseram encarar e até machucaram um cabo da PM. E a mãe do rapaz chegou e falou assim, nossa, não precisava fazer isso tudo, os meninos só estavam empinando moto. Bela educação só dá para os seus filhos aí, pode colocar no ar. 3 rapazes foram detidos na tarde desta segunda-feira no estacionamento do Rio Preto Shopping, suspeitos de agredir e desacatar uma equipe da Polícia Militar que estava no local. Segundo a soldado Andresa, a abordagem aconteceu depois que os PMs foram avisados por seguranças de que 5 motociclistas entraram no estacionamento do shopping, empinando as motos e estourando os escapamentos. Nós fomos acionados, via 190, para atender a ocorrência de infração de trânsito dentro do Rio Preto Shopping, para vaga de idoso e deficiente. Nós estávamos na frente lá da CIC, confeccionando as autuações, quando 5 motocicletas passaram pela Anísio Haddad, empinando e estralando. Até aí, tudo bem, nós estávamos longe, não tinha como fazer nada. Porém, essas motocicletas entraram dentro do estacionamento do Rio Preto Shopping da mesma forma. Guardamos o nosso material, para poder ir até eles. Aí o segurança via rádio do shopping já avisou o segurança que estava do nosso lado que eles estavam entrando no estacionamento de motocicleta do lado do Carrefour. A hora que nós chegamos até o estacionamento de moto do Carrefour, eles já tinham deixado a moto e já estavam entrando para dentro do Rio Preto Shopping. Como nós conseguimos identificar 5 motocicletas, 3 delas, uma com um lacre rompido e 2 com as placas ilegíveis, e as outras com escapamento irregular, adulterado e pneu liso, nós fizemos a parte administrativa. Recolhemos CLA de 2 e recolhemos 3 motocicletas. No momento em que aconteceu, o pessoal começou a vir,
a desacatar, desrespeitar, xingar, quando eles viram que o guincho encostou e que realmente ia levar as motocicletas. Aí já xingou, né, de palavras de baixo calão. A hora que nós demos a voz de prisão, de desacato, um deles saiu correndo, eu saí correndo atrás dele. No momento em que ele conseguiu se desvencilhar de mim, que o Cabo Rony foi segurá-lo, ele empurrou, o Cabo Rony caiu para o chão, se lesionou, entrou para dentro do shopping. Com a ajuda das seguranças, nós conseguimos conter ele e depois os amigos que vieram para cima de nós, com o apoio das viaturas que a gente havia acionado via rede rádio. Pedro Henrique Talarico, de 19 anos, Nilton César Pereira Júnior, também de 19 anos, e Alcir Luiz da Silva Santana Branco, de 20 anos, vão responder em liberdade por desacato e lesão corporal. Nenhum deles registra antecedentes criminais. De Rio Preto, Josiane Teixeira. Josiane, obrigado pelas informações. Os caras vão encarar a PM, rapaz. Como é que tá ficando? Roberto, eu tenho medo de encarar a Polícia Militar, de brigar. A Polícia Militar, para mim, eu respeito, é uma instituição que está aí para nos proteger. Mas eu não vou desacatar um PM e querer bater num PM. Primeiro que não é da minha índole, né? Você agrediu uma autoridade. E segundo que o cara está armado, ele tem cacetete, ele tem gás de pimenta. O que está acontecendo com esse povo, Roberto? Nossa, é uma coisa incrível, né? É uma notícia aí que revela fatos impensáveis há alguns anos, né? A falta de educação, a falta de civilidade que provoca isso. Realmente é triste. É triste, né? Mas aí você vê na própria rede social, há um movimento aqui, quando eu falei agora das fardas dos meninos, parece que quando você exalta, quando você critica a Polícia Militar, que tem seus defeitos, tem lá 150 mil homens e mulheres, no meio disso aí tem uma meia dúzia de porcaria aí que vão sendo tiradas, como toda instituição. Tudo bem. Mas a maioria são pessoas boas. Mas quando você dá cacete na Polícia Militar, você está exaltando o bandido, né? Eu acho esquisito isso, porque você critica a PM, porque a PM é isso, que você tá fazendo o quê? Mas quando o cara está lá apertado, que tem um bandido dentro da sua casa, lá, que o primeiro lugar que você liga é o 190, né? Então eu acho esquisito isso tudo, né? E a mãe do menino aqui ficou revoltada, disse que não precisava disso tudo, não. Olha, minha senhora, me desculpa, hein? Eu acho que poderia dar né? Se fosse meu filho, eu lhe daria um bom cacete em casa aí para não fazer mais isso, que não é possível um negócio desse. Eu acredito que nada substitua a educação que vem de casa. Não há instituição que possa ser organizada para este fim. Nada substitui. E vou dizer uma coisa para você, se você não aprende em casa, a lição da rua é dura, hein? Aí é dura. A lição da rua. Bom, nós estávamos falando sobre oratória e convencimento daquilo que você quer passar. A gente estava falando das eleições de 2016, um candidato a vereador, um candidato a prefeito, ele vai ter que conversar muito com seus eleitores. Vai. Hoje, um candidato a vereador, ele pode chegar e prometer um monte de coisa, igual chega na televisão, saúde, educação, mais escolas, mais isso, mais aquilo, meu nome é João, 15.400, blá, 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 blá. Meu nome é Joaquim, eu vou fazer mais saúde, mais educação, mais emprego. Meu número é... Isso aí não resolve, né? De forma alguma. Isso vira piada, né? Sim. A maioria dos discursos políticos até então, como eu estava dizendo no bloco anterior, que o cenário mudou. O cenário mudou. Nós estamos vivendo um novo momento político no Brasil. Nós estamos inaugurando um novo momento político no Brasil. As famílias se reúnem, debatem, discutem política e elas debatem ferrenhamente, sabe? Elevado realmente a tensões emocionais, realmente por causa de questões políticas. Isso é o nascimento de um novo momento político no Brasil. E essa nova campanha vai submeter vereadores, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos e vices também, vai submeter a esse novo... Eles é que serão os primeiros a inaugurar, a serem submetidos a esse momento novo. Então, esse discurso genérico de político, que eu prometo isso, eu prometo isso, eu prometo aquilo, isso aí é como se fosse chover no molhado, não vai convencer ninguém. Ele realmente terá, se ele quer se eleger, ele realmente terá que hastear a sua bandeira, ele terá que demarcar ali na mente do seu eleitor, um território na mente do seu eleitor, ele tem que ocupar um espaço dizendo, eu vou defender essa bandeira, eu vou defender essa causa, eu vou lutar por isso. Isso tem que ser relevante para o público também, lógico. Em cada lugar ele vai, para cada público, ver qual que é. Não quer dizer que ele vai pegar a mesma bandeira para todo mundo, mas onde ele identifica uma bandeira, ele levanta aquela bandeira naquele local, né? Justamente, mas algo que ele seja capaz de realizar.
Essa história de promete, depois que eleito ninguém cobra, isso está acabando no Brasil. Eu venho já dizendo isso, né, para os amigos, em reuniões com empresários, com políticos e tudo mais, e nos nossos cursos de oratória para políticos, eu venho dizendo isso, que nós estamos caminhando a passos largos na direção de realmente uma população muito mais antenada, muito mais cobradora nessa questão da política. Então, os candidatos têm que se preparar de verdade, com a sintonia certa, com o discurso certo, né, com o tema correto e com aquilo que ele realmente tem talento para fazer. Não adianta um marqueteiro lá e falar, fala isso que isso funciona, sem o compromisso de ter que realizar depois. Porque a vitória é responsabilidade de realizar aquilo que você realmente prometeu, para não acontecer o que aconteceu. Olha aí o que aconteceu, né, com a presidente, que está fazendo tudo ao contrário do que prometeu. Ele prometeu para ganhar. E depois... Isso aí está sendo cobrado um preço caríssimo. Não só politicamente para ela, que está hoje com quantos por cento de aprovação? 5% de aprovação. 5% de aprovação, e o país está indo aí à deriva numa situação complicada, né? Sem chance de recuperar. Eu não acredito que se recupera, não. Então, veja bem, esse é um exemplo claríssimo de que a população está sabendo o que está acontecendo, ela sabe o que quer. Então, se você realmente é uma pessoa que quer ser um servidor público, você quer chegar lá, ser um vereador, ser um prefeito, prepare-se, realmente assuma a responsabilidade, não basta apenas, eu quero me eleger, não, o que é que eu vou fazer, né? E é lógico, para poder comunicar isso para o público, você vai precisar de técnicas de oratória, você vai precisar de todo um planejamento de campanha, de discurso, para que você possa comunicar claramente onde é que você quer chegar. E depois, é lógico, tem que fazer. O importante é você realmente cumprir aquilo, realizar aquilo que você se propôs a fazer. Só churrasco e cerveja não vai resolver não, né? Tem muitos casos de candidato que vai lá, faz meia dúzia de festinha e acha que com isso está resolvido, né? E aquele mesmo eleitor vai em festa de todos os outros, assim. Enche o bucho. Depois ele vai julgar, talvez inclusive, pela qualidade. Derek, você já reparou ali para cima do seu bairro ali, como é que fica aquele cheiro de churrasco durante o período eleitoral, rapaz? É tanta fumaça que sobe. Parece que você está... Cidade do México, quando você anda, só tem cheiro de batata, né? O tempo inteiro, né? É batata o dia inteiro, né? Porque come muita batata, né? Lá é só churrasco, né? Essa região ali, só churrasco. É uma fumaça, fica parecendo que está pegando fogo, não. É churrasco, uma coisa impressionante. Depois aí do intervalo, a gente vai continuar falando sobre oratória e sobre a importância para empresários, políticos, né? De se falar bem, de convencer o seu cliente, o seu eleitor, para que os negócios prosperem. Daqui a pouco também vou mostrar um repórter enrolado, está rolando, a gente pega muito vídeo do Facebook, o pessoal gosta, que as pessoas às vezes não têm oportunidade. Também vamos falar sobre a importância das redes sociais nesse contexto todo aqui que o Roberto está explanando hoje aqui no nosso programa. Voltamos depois do intervalo. Balau Madeiras, formas para concreto e madeiramento para o seu telhado. Portas e batentes, fechaduras e dobradiças, forros de PVC normatizados, forros de paredes de drywall, pisos laminados e vinílicos, paredes e pisos wall. Balau Madeiras, mais de 60 anos de experiência. Avenida Filadélfo Gouveia Neto, 2459. O telefone é o 3354-8000, São José do Rio Preto. Mega promoção de Carnaval. A hora certa de você trocar seus móveis do escritório na Trimac. Somente o mobiliado montado na loja. Descontos especiais com preços imbatíveis. Parcelamento em 10 vezes sem juros. Aproveite e troque agora seu mobiliário na Trimac. Promoção válida até o dia 29 de fevereiro ou enquanto durar o mobiliário montado na loja. Trimac, Avenida Alberto Andaló, 4055. Fone 3234-4533. Olha, quando eu fui repórter aí, meu amigo sócio, como é que eu era complicado. Esse repórter aí, que está acompanhando a polícia, vejam só que figuraça. Pode rodar a página. Olha, vamos aqui acompanhar o capitão Maneto. Vamos lá. Tá aqui, tá no quintal. Olha aí, tá aqui. Vai lá, cerca. Olha, tiro, tinha briga. Vai, tinha briga, vai. Olha só, abaixa muito tiro. Nesse momento, a polícia militar, coronel. Vai, bora. Bora cercar por aqui.
Hein? Olha, tiro! Cuidado! Tiro! Leva ele! Vamos lá! Cuidado! Tô com giro! Vai lá! Vamos lá! A arma dele aqui, né? Meu filho! Vai! Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Vai! Entra! Todo mundo aí! Meu Deus! Cuidado! Cuidado, policial aí! Foi atingido, policial! Olha! Esse policial trocou tiro com... Foi! Eu vi! Eu tava atrás de ti! Eu tava atrás dele! Eu também! Tava... Eu tava atrás de ti! Tô dormindo, meu Deus! Deus, tá ferido? Tá ferido. Pois é, Roberto. Parece que aquele repórter disse, se fosse para Sarajevo naquela época lá... Ah, e não ia dar não, né? Na Bósnia-Herzegovina, no meio da guerra, esse cara tava frito aí, né? Mas não é fácil não, né? Não é fácil. Nossa conversa aqui sobre oratória. Os candidatos a prefeito, normalmente, quando eles vão nos lugares, eles não têm jeito de usar uma bandeira só, eles têm que ter várias bandeiras, né? Então o discurso dele tem que ser um discurso com várias bandeiras e com convencimento ainda maior, né? Que aí fica mais complicado. Fica muito mais complicado, mas veja bem, uma das coisas que a gente ensina no nosso treinamento de oratória, que a gente proporciona aos líderes, não somente políticos, tá? Porque a oratória se aplica em todas as áreas. Mas no caso da política, o que a gente ensina é o seguinte, mesmo que você tenha 3 a 4 bandeiras, elas têm que ser reagrupadas dentro de um contexto, né? Então, dentro desse contexto é que você vai utilizar essas bandeiras, mas você precisa ter um discurso convincente, um discurso coerente, persuasivo, mas um discurso único e lógico, né? E aquilo precisa encontrar respaldo na sua história, né? Então, exemplo, a maioria das pessoas que conhecem o nosso trabalho sabe que a minha vivência é empresarial, é com treinamento de empresários, treinamento de líderes e tudo mais. E se eu vier aqui começar a falar de culinária, as pessoas não vão entender qual é a lógica, né? Então, o que acontece? Então, esse candidato, ele precisa também ter um discurso coerente com a sua história conhecida pelo público. Senão ele ele vai ter que começar do zero. Então, ele precisa realmente ter um discurso adequado com a sua história, para que a sua história possa, então, endossar, possa reforçar aquilo que ele está falando. Então, isso é uma recomendação que a gente dá para os candidatos nesse novo momento, que eu volto a dizer, é um momento diferente. A campanha de 2016, as campanhas municipais de 2016 serão surpreendentes, porque elas serão diferentes. Aquele candidato que conseguir capturar esse novo momento, o candidato que conseguir capturar esse novo momento, com certeza terá muito maiores chances de vitória. Bom, queria comentar aqui sobre um problema que está acontecendo aí. Um rapaz que foi um funcionário de uma funerária andou indo na justiça e andou contando um monte de coisas aí, coisas horrorosas, né? Que realmente existia aí privilégio para algumas, para saber onde estavam os corpos, qual hospital que estava morrendo gente, aí o cara ia lá onde tinha acidente, né? Ele contou um monte de coisa e agora a prefeitura está apurando o fato. E diz o seguinte, segundo o senhor Tiese, que é um dos procuradores, que se for comprovada realmente, se essas denúncias forem comprovadas, que as concessionárias podem ter as suas permissões canceladas. Se são concessionárias, se pisaram na bola, as concessões, né, são canceladas. E diz que tem um pool aí de funerárias da cidade que ficam aí, um verdadeiro lobby, e são acusados, inclusive, de pagar para algumas pessoas para informar, olha, aconteceu isso, ou está morrendo fulano, que absurdo isso aí.
Ó, vai morrer hoje à noite, viu? O cara tá mal pra caramba, se prepara aí. Ele tem 1,40 m, 1,60 m, 1,60 m, tô olhando aqui 1,60 m, a largura dele, ele é meio gordinho, deve ter aí uns 50 centímetros de largura, isso. Família é meio pobrezinha, olha, pode preparar aí, viu? Isso é uma loucura, viu? Isso é uma loucura se fizeram isso. Indústria da morte, né? Inclusive, uma dessas pessoas... Não, vou ficar quieto aqui, não vou falar não, porque senão daqui a pouco sobra pra gente, Roberto. Melhor coisa, né? Porque eu vou... Né? Eu não vou entrar nessa história, não. Olha, que a polícia... Coloca essa imagem aí. Teve um serralheiro, um serralheiro que foi assassinado aqui em Rio Preto, e a polícia descobriu quem é o assassino. E também está procurando quem matou aquele funcionário lá na região ali de Polônia. O rapaz foi encontrado no meio do matagal, enforcado, e a polícia tem pistas dele. A gente não pode falar aqui porque atrapalha as investigações, mas uma coisa vocês tenham certeza. Dificilmente, os crimes ficam sem ser resolvidos aqui nessa cidade, nessa região. A Polícia Civil da região, ela tem um poder muito bom de resolver as coisas. Mais cedo ou mais tarde, se o cara quer cometer um crime, meu amigo, ele tem que pensar 1000 vezes. Porque a chance dele ser descoberto é de quase 100%. Eu raramente vejo um caso aí que não seja resolvido. Tem alguns aí que até hoje não foi resolvido. Como o presidente do América Dirso aí, que foi morto, empresário aqui na cidade, até hoje não sabe quem matou o cara. Isso aí é uma coisa que fica aí, a gente não sabe nem por que não descobriram, mas, né? Mas que é uma coisa muito complicada, Ô, Pyron, tem umas imagens aí, essa moça aí andou furtando, eles estão procurando ela. Se você conhecer essa senhorita aí, que está aí hoje no portal do Diário, coloca pra gente aí, por gentileza, coloca pra gente. Essa mulher aí, ela está andando, assaltando, furtando nas lojas, só que ela esquece também que tem câmeras de vigilância para tudo quanto é canto. Hoje você é mais... Uma das coisas que tem ajudado a polícia a descobrir crimes são as câmeras de vigilância. O cara vai lá, comete um crime, como essa senhora está fazendo agora aí, furtando coisa nessa loja. O que acontece? Passa no posto de combustível para fazer alguma coisa, tá lá o carro, tá lá a placa, busca a placa, já sabe onde o cara passou, já tem álibi. Né? Não, você não teve lá, já começa a cair em contradição. Na rua tem câmera para tudo quanto é lado. É difícil hoje, né? Então tem que tomar coisa. Não tem que fazer nada. Tá aí, ó, se você conhecer essa senhorita aí que gosta de furtar as lojas, dá prejuízo aos comerciantes, é só se ligar para 190, 181, não precisa se identificar, fala, ó, essa senhora aqui que eu vi mora aqui do lado, ó. Ela se chama tal, que ela... Né, vai ser visitada por alguns homens aí de preto da Polícia Civil com o delegado. Senhora, é a senhora aqui nesse vídeo? Não, não sou eu não. É uma homônima. Não, não é não, é a senhora mesmo, né? A roupa está aqui, ó. Então a senhora vai ter que explicar aí. Estamos falando hoje sobre a oratória, o poder da comunicação e do convencimento. A gente falou das eleições aí hoje. Eu tenho visto aqui e tenho assistido bastante vídeo com relação à importância das redes sociais nessas eleições. Não só nas eleições, como também nos negócios, como no nosso dia a dia, né? Você tem o e-commerce, você tem aí as lojas virtuais, as redes sociais. Tem gente que vende todo momento aqui só no computador, né, Roberto? É uma coisa impressionante. Na eleição também, o convencimento vai ter que ser da oratória, do papo, onde você vai conversar, e se você não consegue alcançar todo mundo numa cidade como Rio Preto, que é grande, então as redes sociais também são um caminho, porque também você pode usar a oratória através do YouTube, através das redes, né? Justamente. Aí é diferente, né? Aí é diferente, mas veja bem, olha só que coisa, que raciocínio interessante, que análise que a gente tem que fazer desse momento. Como eu digo que essa eleição, ela vai ser simbólica nesse sentido, vai inaugurar um novo momento. As eleições passadas, 2014, é uma eleição, então, a nacional, então é lógico que as verbas permitem que os partidos vão para a televisão, mas utilizaram muito as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, Twitter e outras também. Mas agora, as eleições, elas são municipais, então ela vai acontecer em todos, né, em todos os municípios, de forma que utilizar a grande mídia para a sua comunicação, para a sua campanha, já não é nem viável, nem viável é.
Impossível. Então, o grande desafio agora, além da oratória, vai ser você se comunicar, você levar a sua mensagem de forma eficiente, de forma adequada, obedecendo os formatos necessários para esses recursos, que é utilizar as redes sociais, utilizar a internet, utilizar o YouTube, né, para que você possa falar com o seu público, substituindo a TV, utilizar o Facebook, utilizar o WhatsApp, que está nas mãos de todos aí. Então, é fundamental você utilizar esses recursos nesse novo momento. Entendi. Quer dizer, mas quando você faz oratória no tete-a-tete e você usa a oratória para gravar um vídeo, são coisas bem diferentes também, não são não? Ou são a mesma coisa? Os recursos são os mesmos, mas a grande diferença é que com o público você vai interagir. Uma coisa é você gravar um vídeo e passar um recado de 1 minuto, 2 minutos. Uma outra coisa é você falar a mesma coisa interagindo com o público. Você vai falar 10 a 20 minutos o mesmo tema, porque você precisa repercutir o seu tema. Então, isso são coisas que realmente o político precisa aprender, né? Ele precisa estar consciente desse novo momento e sensibilizado que, sem isso, ele vai ter muita dificuldade de se eleger. Agora, as pessoas, quando vão fazer campanhas digitais, eu vejo em campanhas, a gente viu que Barack Obama foi eleito aí praticamente utilizando, sei lá, 70% ou 60% da sua votação via internet. A própria Marina Silva usou bem a campanha dela aí. Muito bem. Né? Usou bem. Usou bem. Né? A própria Dilma, eu acho que também deve ter usado. Ela tem recursos para isso. Eu acho que usou legal também, porque ela conseguiu com os seus blogueiros. Tem uma equipe boa de blogueiro aí que ficou aí passando informações. Agora, a gente vê muito assim, eu vou fazer a campanha digital. Eu tenho meu filhinho lá, tenho meu sobrinho, tenho um menininho ali que vai postar para mim e ele resolve o problema. Isso aí não é uma coisa muito perigosa não hoje, porque se você posta qualquer coisa aqui, fica eternamente aqui dentro. Esse amadorismo aí não resolve não. Se realmente o candidato quer se eleger, lógico, ele quer se eleger, ou ele se reeleger também, ele realmente precisa profissionalizar esse processo. Ele precisa, então, estar acompanhado de profissionais de rede social, de profissionais que sabem qual é a linguagem, porque existe uma coisa chamada linguagem, a linguagem correta que se usa nesses meios. Então, ele precisa realmente utilizar de forma adequada. Então, se ele administrar, se ele procurar fazer isso de forma amadora, com certeza o público vai perceber. Ele pensa que não, mas o público percebe, porque todos estarão utilizando de uma forma ou de outra essas redes sociais, né, esses recursos novos da internet. Então eu recomendo que ele faça isso corretamente, com a ajuda de bons profissionais, que ele procure um curso de oratória para que ele possa ter condições de falar em público com total naturalidade, com convicção e saiba transmitir as suas ideias e que ele faça uma campanha adequada e principalmente, depois que vencer, caso vença, vá lá e cumpra o que prometeu. Isso é o mais importante, né? Também não vai cumprir, não vai prometer coisas que você não pode cumprir, não, principalmente o vereador. O vereador não pode gerar despesas. Isso é uma coisa, né? Eu vou construir uma escola, eu vou fazer uma ponte. Não vai fazer nada, meu amigo. Você vai pedir para o prefeito fazer, é outra história. Aí você tira o dividendo político pro prefeito, aí você aparece na foto com ele, eu pedi, e ele fez. O único que pode gastar dinheiro é o executivo. Então esse negócio de projeto que eu vou fazer, não vai nada, o vereador não faz. Se o cara chegar na sua casa e falar que vai fazer, você fala assim, onde você vai arrumar dinheiro para isso? Dinheiro da prefeitura. Não, dinheiro da prefeitura você não pode usar. Quem vai usar é o prefeito. Você vai fazer um requerimento, você vai fazer uma indicação para que o prefeito construa. Aí ele construiu, aí você chega depois e fala assim, eu pedi, eu consegui e nós dois fizemos. Isso. É legal, né? Aí aparece na foto lá, aquela coisa, né? Tirando os dividendos. Tem que tirar o dividendo político também, né? Sim. Tem que tirar. Muito bem. Olha aqui, o ciclista, Pairo, vou dizer uma coisa para você, tem cada fato aí, né, que a gente pega aí, né? O ciclista vai lá e furta uma bolsa e sai correndo com a bicicleta, pedalando. A PM vai atrás, não consegue pegar, mas teve gente na rua que pegou. Mostra pra gente aí, Pairo, essa história toda aí. Olha só o cidadão com essa bicicleta. Ele é perseguido pela polícia, né? Logicamente, com a bicicleta no meio do trânsito, leva muito mais vantagem que um carro da PM. O que acontece? Ele vai, e a PM corre atrás dele, ele vai com a bicicleta, foge no meio do trânsito. Aí, quando ele consegue entrar numa rua, que ele segue em frente, o carro da polícia fica bloqueado, ele vai embora, fica rindo. Só que aparece um cara de moto aí, que sai atrás dele, a moto anda muito mais com a bicicleta, não é isso? E o cara vai lá e mete o pé na bicicleta dele, cai e é preso. Aí o cara fica, vai rir de quê? Então, são coisas aí do nosso dia a dia.
essas imagens que estão aí circulando também no Face, porque a gente mostra tudo que acontece aqui no Face. A gente faz uma interação boa. As outras emissoras não tem tempo para isso, né? Tem coisa mais importante para mostrar, né? E aqui a gente mostra os flagrantes do dia a dia. Bom, nós temos aqui informações, nas últimas horas vai sair o levantamento da polícia aí nas rodovias. A gente sabe que vários acidentes aconteceram, algumas pessoas até morreram em acidentes na nossa região, infelizmente. Carnaval é isso, né? Tivemos aí em Badibacite, o cidadão andou ali pela BR-153 o tempo todo no acostamento da contramão. O tempo todo. Não se sabe por que ele fez isso. Quando ele tentou vir para frente, deu de cara com um caminhão e você imagina o que aconteceu. Santa Adélia, 2 jovens aí capotaram o carro também, morreram. Infelizmente, tivemos aí motociclista também. Quer dizer, o levantamento sai nas próximas horas oficiais, não só na cidade, mas também nas estradas da região. Teve aqui uma senhora que foi esfaqueada pelo ex-marido, aqui na estância Nossa Senhora Aparecida, fica bem acima ali do solo sagrado. Está sendo procurado pela polícia, fez essa besteira total. A senhora está internada na UPA Norte, está na Santa Casa, né? Está liberada, graças a Deus não aconteceu nada, mas o cara agora vai ser perseguido pela polícia e pode ser indiciado. Pode não, vai ser indiciado por tentativa de homicídio. A gente tem várias notícias que estão acontecendo aqui. Curto-circuito provoca incêndio em residência na Estância Alvorada. Isso aconteceu também, danos materiais. Felizmente, ninguém morreu. A dona Benedita, que mora lá no local, diz que a lâmpada estourou. A casa é simples, tem lá um forro de madeira, o fogo propagou e tivemos aí os danos materiais. A gente vai passando aqui aquilo que vai acontecendo. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa já, né? Estamos quase no final. 2 minutinhos, 1 minuto para você dar a sua última dica aí, Roberto, dar o último recado para os nossos telespectadores. Daqui a 15 dias ele volta, ele vem 2 vezes por mês aqui, dar umas dicas para o pessoal, que tem ajudado bastante os nossos amigos aí do Canal 26. A minha dica final, então, vem justamente para os novos candidatos, né? A minha contribuição para com esse novo momento da política brasileira. Então, se você realmente quer se candidatar, revista-se da responsabilidade de ser realmente um homem público, defina o que você realmente pode fazer, o que o seu talento permite que você faça, porque o nosso maior limite está justamente na nossa capacidade de fazer. Então, procure se conhecer, saber o que o seu talento, a sua habilidade, o que é que você faz com prazer, o que é que você faz com paixão para a população. Então, se você realmente definir isso e isso realmente for verdadeiro, candidate-se sim, ou seja novamente a um cargo público, eleição ou reeleição, mas faça isso com total responsabilidade. Prepare-se, procure um treinamento de oratória para que você possa ter condições de falar com o público, né? Porque falar com o público de forma habilidosa também é respeitar o público, né? Para poder você saber como conduzir a sua campanha, né? Você pode utilizar os meios legais durante a campanha, das redes sociais e tudo mais, da forma adequada, e para que você possa, então, ser feliz na sua trajetória e se eleger. Para você que é um líder empresarial, então, procure também se melhorar na questão da comunicação. Eu vejo aí grandes empresas sendo conduzidas de forma inadequada, muitas vezes porque o líder não consegue coordenar a equipe, né, e conduzindo de forma inadequada. Então, na verdade, além de tudo aquilo que a gente sempre recomenda nos nossos vídeos, que você pode encontrar no YouTube, eu também quero recomendar que você se prepare enquanto líder, porque hoje uma das habilidades mais necessárias no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é a habilidade de liderança, de conduzir pessoas para o caminho correto, para objetivos certos. Então, continue assim. Ok, obrigado pela participação. Até a próxima. Aí os vídeos aqui, a nossa conversa a gente coloca no YouTube nas próximas horas aí. Mais alguma coisa, senhor Derek? Senhor Pyron? Olha aqui, para fechar aqui a historinha. Nós temos que fechar com a historinha aqui, né? Rádio CBN Grandes Lagos, a notícia que está aqui hoje. Irritada, mulher traída sai no tapa com a própria mãe, mas acaba agredido pelo namorado. Simplesmente a moça chegou em casa, uma moça aí de seus 40 anos, né? Já não é tão moça, mas uma moça aí já, né? Uma jovem senhora, namorando o rapaz, né? E ela chega lá e pega a própria mãe de 60 e poucos anos dando um beijo na boca do namorado. Que surpresa, mamãe! Aí ela vai brigar com a mãe e acaba apanhando o namorado, todo mundo na delegacia. Eu vou dizer uma coisa para você, hein? A coisa tá ficando brava, viu, Roberto? Hoje começa a campanha da fraternidade, começa a quaresma. Respeitamos bastante quem tem a sua fé,
que vai se abster de algumas coisas, principalmente nesse período. Muita gente não come carne, né? Não faz determinadas coisas, né? E até a época da Páscoa, né? O período, são 40 dias, mais ou menos? Acho que em torno de 40 dias. 40, se é quaresma, né? Deve ser 40, né? 40. Tá certo, então. Bom, o nosso programa fica por aqui. Amanhã nós vamos falar de games. O nosso amigo Alex, ele é um colecionador de videogames, de aparelhos de games. Ele tem mais de 3.000 aparelhos e outras coisas mais. É um jovem senhor com o espírito de criança, né? Gosta de um game, né? Um Alex, né? Gente boa. Daqui a pouco nós voltamos então amanhã com mais uma edição do nosso programa. Tenham todos uma ótima quarta-feira.